Olá, povo de Deus! Voltamos aqui com mais um top nosso para colorir mais uma listinha de coisas maneiras que só esta padaria maluca traz. Dessa vez, sentidos figurados da Bíblia. Algumas expressões, algumas frases emblemáticas do livro sagrado, para que possamos entender, porque elas podem causar, por vezes, alguma confusão na hora de serem interpretadas. Então não perde tempo, dá o seu joinha, dá o seu like e vamos curtir mais essa lista maneira. Simbora! Se ao dizer que Jesus ensinava por parábolas, você está pensando no lugar geométrico dos pontos em um plano, cujas distâncias a um ponto fixo e uma reta fixa são iguais, como eu estou lendo aqui no Google, né? Você está enganado. Estamos falando aí das pequenas narrativas cheias de alegoria que Jesus utilizava para transmitir seus ensinamentos de maneira simples, com uma linguagem popular que pudesse fazer com que as pessoas fossem capazes de compreender, né, através das comparações que ele fazia, tudo que ele estava querendo transmitir, né? O Senhor sabia exatamente o que falar, mas se fosse precisar calcular, ele também seria certeiro aí em cada ensinamento, né? Coisa que, se eu soubesse, né, na época, eu não teria tirado aquele 3,5 em matemática. Vamos ao próximo ponto. Um sentido figurado da Bíblia que pode nos ajudar muito nas nossas escolhas em relação ao caminho de Cristo está lá em Lucas, no capítulo 13, versículo 23, quando diz que devemos fazer todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, né? E Jesus diz que muitos tentarão, mas não conseguirão. E aí isso nos revela da necessidade de uma vida cada vez mais íntima com Jesus, né? Conhecendo-o profundamente e vivendo a sua palavra, né? Lá em 1 João, inclusive no capítulo 2, versículo 4, isso é confirmado, quando ele diz que muitos falarão, eu conheço, mas não guardam os mandamentos. Esses são mentirosos e a verdade não está com eles. Então nós devemos fazer todo o esforço para ter essa vida íntima com Cristo e guardar os seus mandamentos, né, vivendo-os integralmente, para que possamos no dia do julgo final, do juízo final, ser reconhecidos por Cristo e sermos capazes de passar pela porta que é reservada para aqueles que vão acessar o reino de Deus. Outra passagem muito interessante está lá em Mateus capítulo 7, no versículo 5, quando diz, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e antes que você pense, né, que a pessoa está com um caibro de madeira atravessado no seu globo ocular, tenha calma, né? Está falando aí, né, para não sermos cuidadosos, não sermos imprudentes com o julgamento, né, não fazendo um juízo hipócrita e imprudente com os nossos irmãos. Jesus adverte que nós devemos nos afastar dessas situações, né? Ele está falando aí no cisco, né? Porque muitas vezes a gente se preocupa com o que está acontecendo com o outro, mas não se incomoda às vezes com aquele incômodo, aquela trave, aquele cisco, aquele problema que está na nossa vida, né? Nos incomodando também. Então devemos primeiro olhar sempre para nós mesmos e não assumir essa postura de julgadores, né? De juízes com os nossos irmãos. É preciso ter prudência, né? E não julgar à torta e à direita, meus irmãos. Isso não pertence a nós. Um dos meus favoritos, meus amigos. Olha só, a gente encontra em Lucas, mas também encontra em Marcos, a passagem de uma parábola que Jesus diz que é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha ou pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E isso já foi muito discutido, muito estudado. Muitos dizem até sobre a teoria de agulha, na verdade, ser uma corda muito grossa, né? Ou imaginar um camelo passando no buraquinho de uma agulha. Mas a gente tem que pensar que a palavra que Marcos e Lucas usam lá no capítulo, né, 18 de Lucas e 10 de Marcos, que eles usam a palavra camelon, né? Lá no grego a gente vai ver camelos, que significa camelos, que é traduzido do latim camelos, né? E eles estão fazendo referência de fato ao animal, né? E agulha, na verdade, seria uma pequena porta situada num dos grandes portões da muralha de Jerusalém, né? Então seria difícil realmente um camelo passar por ali, mas o Senhor faz essa comparação para falar, né, do quanto aqueles que não são humildes, daqueles que precisam, né, assumir uma postura mais de humildade, né, diante da vida, diante dos outros, diante dos irmãos, o quão será difícil para eles acessar o reino de Deus. Devemos nos fazer pequenos, devemos nos fazer humildes para que possamos alcançar a graça de estar no reino do nosso Pai.
Nós podemos ler também lá em Isaías, no capítulo 55, tem um trecho do versículo 12 que diz assim: na vossa presença montes e outeiros romperão em canto, e todas as árvores do campo baterão palmas. As árvores baterão palmas. Deve estar falando de um furacão, as árvores batendo palma lá no... Desculpa. Bem, meus amigos, temos que entender aqui que Isaías, o profeta Isaías não está falando que as árvores vão bater palmas, até porque elas não têm, né? Então a gente tem que entender bem que aí a gente está lá na segunda parte do livro de Isaías, e o capítulo 55 ele representa um convite final a participar dos bens da nova aliança, né? Quem aceita esses convites com um novo êxodo, no final tem a alegria de entrar numa terra prometida rica em vegetação. É nesse contexto que é incluído o tema da árvore que bate palmas, né? A terra normalmente que é deserta no Oriente Médio, ela se transforma em terra fértil, né? Capaz de demonstrar a alegria daqueles que vivenciam essa nova aliança. Então vamos entender direito, vamos interpretar e saber que as coisas aí às vezes têm um sentido, né? No estado do Rio Grande do Norte é produzido mais de 90% do sal que é consumido no Brasil. E nem assim a gente deve entender que isso significa ser sal da terra. Eu tô incrível hoje. Enfim, meus amigos, voltando. Lá no Evangelho, quando nós lemos, a tão famosa expressão ser sal da terra, nós devemos entender que o sal é um ingrediente que dá sabor, mas devemos entender também um pouco além disso. Não é só sobre o sabor que fala. O sal ele também é o elemento que é responsável por preservar o alimento da alteração e da corrupção. E também nós devemos estar preservados, ser também preservadores do mundo e contra a corrupção, contra a alteração para o mal. A gente tem que lembrar que não existia geladeira aí na época do Senhor. Talvez ele dissesse, vós tem que ser a frost free do mundo, Desculpa de novo. Mas enfim, meus amigos, ser sal da terra é dar sabor, dar esse sabor que vem de Deus, da alegria que vem de Deus, mas também estar preservados contra a corrupção, contra o mal, contra a alteração da nossa essência que é divina, que é para o bem, que é para a salvação. E ser luz do mundo não está tão difícil assim de entender, meus amados? Ser luz do mundo, a nossa luz, como disse o próprio Papa Francisco, a luz da nossa fé, doando-se não se apaga. Ser luz do mundo é emanar essa luz que também vem do amor de Deus para a nossa vida, iluminar o mundo, com sua palavra. E aí é preciso espalhar essa luz, Uma velhinha, quando é colocada no canto escondido de uma casa, uma outra parábola nos ensina, ela não vai iluminar a casa toda, mas se ela é colocada no centro da casa, ela pode iluminar todos os cômodos. Então é preciso nós sermos luz na vida dos nossos irmãos, assim como outros são luz na nossa vida. Então essa em si não está nem tão difícil de compreender. Agora vivenciar é outra história. Então vamos se ligar aí, vamos ser luz, assim como a gente também tem que ser sal da terra no mundo, viu, meu povo? Nós sabemos que por vezes estamos caminhando na escuridão, Podemos tropeçar, falhar. Isso é muito possível na vida do ser humano, falhos que nós somos, E é por isso que lá no Salmo, Salmo 119, nós temos o salmista cantando para nós, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Não é pendurar, as gambiarras nos pés para andar, meu filho? Pelo amor de Deus, vamos entender a coisa ao pé da letra. Está dizendo justamente que a palavra de Deus, a palavra do Senhor, ilumina o caminho daquele que a escuta e a põe em prática, fazendo com que este não ande na escuridão, não ande nas trevas, mas sim ande nos caminhos do Senhor. Os pés iluminados, eles são aqueles que andam pelos bons caminhos, pelo caminho da retidão, pelo caminho da salvação, meus amigos. É pisando em luz, e é luz no caminho todinho.
Meus amigos, este foi mais um Top Nosso, espero que vocês tenham gostado e como sempre, se vocês se imaginarem outros exemplos de mais sentido figurado na Bíblia, vocês podem colocar aí nos comentários. Claro, e se alguma coisa vocês puderem acrescentar as reflexões aqui feitas, vocês também podem acrescentar nos comentários, nos ajudando sempre. Não estamos aqui dando estudos, interpretações finais de nada, estamos aqui para compartilhar e a participação de vocês é sempre muito bem-vinda. Espero que vocês tenham gostado dos desenhos, das cores e não deixem de dar o like, de compartilhar e usem esses vídeos nas formações, nos encontros, que é isso que deixa a gente muito feliz. Comenta lá, não deixe de comentar o que é que você pensou e as suas ideias, viu? Um forte abraço, até o próximo Top Nosso, que a gente possa aparecer aqui riscando e colorindo muito mais. Valeu!